Eu não sei se os irmãos já pararam alguma vez para poder ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que se apresenta a nós. É claro, todos nós sabemos que esse livro ele foi escrito por Salomão, e ali se encontra algo como, não como um discurso, mas como orientações e admoestações de um rei, que aqui ele se reveste da sua autoridade diante de Deus para poder falar essas coisas, né? Então o livro de Provérbios ele traz para nós algumas coisas que são importantes. É como se alguém na sua autoridade parasse diante de um grupo de pessoas, seja a quantidade que for. É claro que aqui esse grupo ele se estende por toda a terra, é bem numeroso, e parasse e começasse então a dar conselhos e admoestações a essas pessoas. Quando a gente começa a ler o livro de Provérbios, a gente precisa olhar logo no capítulo 1, versículo 8, ele já vai mostrar quem se dirige àquilo que ele está escrevendo. Versículo 8 ele vai falar: meu filho. No versículo 8 do capítulo 1. E no capítulo 2 também, no versículo 1, ele vai dizer mais uma vez: meu filho. E aí quando você caminha para o capítulo que nós lemos, ele vai repetir isso pelo menos 3 vezes, né? No primeiro versículo, filho meu, e depois no versículo 11 ele também vai repetir filho meu, e lá no versículo 21 do capítulo 3 ele também vai repetir a mesma fala, filho meu. Então nessas admoestações ele está se referindo ao seu filho. Aqui é uma referência, um direcionamento de um pai ao seu filho, e precisa logo de cara ficar bem claro para todos nós que é Deus dirigindo aos seus filhos, é Deus falando aos seus filhos, é Deus então falando a todos nós. Então, quando nós lemos o capítulo 3, a gente vai encontrar aqui nesse capítulo admoestações no sentido de preservar os ensinos do pai. Ele está o tempo todo direcionando ao seu filho, dizendo: filho meu, filho meu, filho meu. E quando a gente fala dessas virtudes, tanto naquilo que os irmãos ouviram no domingo passado e naquilo que vamos falar hoje, que também se refere a essas virtudes, mas se refere a uma forma de andar de uma forma honesta e fiel aos ensinamentos do pai. Aos ensinamentos do pai. O pai que ensina as suas virtudes como bondade, benignidade, amor e tantas outras coisas mais, né? A gente tem que aprender desse pai. Então, quando a gente começa a ler o primeiro versículo, e é claro que aqui a nossa revista ela vai tratar sobre 2 pontos, e os irmãos guardem isso daí, tem a revista também para acompanhar. Vai falar sobre a fidelidade que nos faz confiar em Deus, e vai falar também da fidelidade que nos faz leais a Deus e às pessoas. E é claro que quando nós falamos de fidelidade e lealdade, é claro que isso é algo que tem se tornado muito raro, tanto entre as pessoas, principalmente também quanto a nossa fidelidade e a nossa lealdade às palavras de Deus. Nós falamos aqui um pouco na sexta-feira, onde se torna muito difícil as pessoas a se aterem à palavra de Deus e realmente crer em cada detalhe, em cada fala daquilo que Deus tem para nós. Talvez uma das maiores dificuldades do ser humano é naquilo que se encontra na palavra de Deus, quando ela vem à nossa direção e ela confronta a mim, né? Confronta a Robson como pecador, como alguém falho. E aí talvez seja nesse momento que nós temos mais dificuldades diante de Deus em aceitar as admoestações de Deus, em aceitar as orientações, em aceitar as orientações de Deus, no sentido de que as virtudes de Deus que estão sendo ditas e faladas, expostas na sua palavra, pertencem a Ele.
E uma vez que você não pratica essas virtudes, que o pai que se direciona ao filho dizendo, filho meu, né, o meu filho, você não está agindo de uma forma honesta com o seu pai. E é claro que a gente vai andar e a gente vai entender a ideia daquilo que Salomão está colocando para todos nós aqui, nessas admoestações aqui, a fim de preservar o ensino que o pai deixou para os seus filhos. E aí o versículo 1 começa, filho meu, não te esqueças dos meus mandamentos e o teu coração guarde os meus, não se esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então aqui ele está falando no sentido de realmente memorizar. Essa é a ideia de Salomão quando ele diz que nós devemos nós não devemos nos esquecer dos seus ensinos e devemos também guardar os seus mandamentos, né? Porque eles aumentarão os seus dias. E aí, é claro, isso daqui fica também para um outro momento naquilo que vamos falar. Mas no sentido de memorização, talvez a gente tenha dificuldade sim em gravar e memorizar a palavra de Deus. Mas eu tinha um professor, ele repetia, e eu não me lembro agora a pessoa que ele citava, mas ele me repetia uma frase de um outro escritor, um outro teólogo e professor também. Ele dizia que as pessoas tinham que decorar pelo menos uns 1000 versículos da Bíblia. Quando a gente fala decorar pelo menos uns 1000 versículos da Bíblia, a gente não está falando exatamente ou diretamente no sentido de você gravar referência, né? Mas gravar mesmo algumas partes da Bíblia, porque isso é importante para você. Então, quando o Salomão está se referindo aqui no sentido de que você não tem que esquecer dos ensinos do pai, né? Mas guardar no seu coração, e quando falamos guardar no coração, estamos falando em guardar no melhor lugar, e é claro que coração para nós, aqui sendo traduzido, é no sentido de sentimento, é o lugar das nossas emoções, é o lugar onde tudo, né, a gente vai dizer que passa pelo nosso coração. Então, ele usa esse sentido para dizer que esse filho, ele ao longo da sua vida, ele vai memorizando, ele vai trazendo ao seu coração, guardando esses ensinos que o pai, ao longo dos anos, vai deixando para ele. E aí, ele então entra no versículo 2, né, dizendo, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E é claro que, quando nós falamos nesse sentido de aumentar e acrescentar, ele está se referindo ao filho como recipiente dessas coisas, né? Uma coisa que a gente tem que entender aqui na palavra de Deus, e a gente vai ver isso um pouquinho mais, principalmente no versículo 4, é que a gente não pode confundir as recompensas de Deus, aquilo que Deus certamente nos recompensará, com promessas. Às vezes nós confundimos as duas coisas, né? Às vezes nós achamos que promessa e recompensa são a mesma coisa, mas na verdade promessa e recompensa são coisas completamente diferentes. Você quer ver um exemplo bem claro disso? Provérbios também diz, capítulo 22, o que Provérbios capítulo 22 vai dizer, se referindo às nossas crianças? Quem lembra? Falando aí desse contexto entre o pai e o filho, do ensino ao filho. O que lá diz? Esses irmãos sabem de cor. Pode falar. Ensina a criança o caminho em que ela deve andar. E mesmo assim, quando ela for velha, ela não se desviará dele. Não sei se eu já comentei com os irmãos, mas o sentido ali, no sentido original da tradução ensina a criança em conformidade com o caminho dela. É no sentido de que toda criança, todo filho, ele tem o seu caminho, ele tem o seu futuro, ele vai ser, talvez talvez ele não siga os mesmos passos do pai e da mãe no sentido de profissão ou de coisas que ele vai exercer. Então, se torna bem
o sentido bem maior quando a gente diz em conformidade com o caminho dele, é porque o pai se torna esse observador do caminho do filho, e enquanto o filho trilha e caminha, você em conformidade com o caminho dele, você vai direcionando os seus passos e ensinando como que ele se porta na vida. Quer ver uma forma melhor de ensinar o filho? Melhor ainda do que você ensinar antes dele cometer algo, é quando você até fala, mas quando aquilo acontece, dentro daquele contexto, você além de ter a oportunidade, é claro, de como pai e mãe, você estender a mão para o seu filho para ajudar a levantar, mas é também usar aquele momento do erro e da falha dele para poder admoestá-lo e ensiná-lo e mostrar que aquele caminho que ele está seguindo ou que ele procurou e que trouxe um malefício para a sua vida ali, não é o caminho que ele deve andar, não é o caminho que ele deve seguir. Então é em conformidade com o caminho dele, você vai direcionando. Mas, interessante que o versículo ele diz, quando nós falamos na questão de recompensa e falamos na questão de promessas, a gente não pode olhar para esse versículo como sendo uma promessa de Deus. Porque se a gente olhar para esse versículo como sendo uma promessa de Deus, muitos pais vão viver frustrados. Porque promessa é que se cumpre, não é verdade? Deus diz, Deus é aquele que promete e as promessas dele, ele mesmo zela para que todas essas promessas se cumpram. Uma das promessas foi o próprio nascimento de Cristo, como nós falamos no domingo, o propósito da encarnação do Filho de Deus. Deus prometeu que o Filho dele ia encarnar, prometeu lá em Gênesis 3,15. E essa promessa se cumpriu. Levou tempo, né? Levou muitos anos, mas ela se cumpriu. Isso é uma promessa. Agora a gente não pode olhar para Provérbios, em muitos casos, como a fala aqui, como promessas de Deus, mas como orientação. Porque senão a gente se frustra, porque o versículo continua dizendo, ensine a criança em conformidade como ela deve andar, de acordo com o caminho dela. E quando ela for velha ou mais madura, não é sentido de velha em idade, mas amadurecer mais, o que diz? Ela não se desviará dele. Mas o texto é uma orientação. É uma orientação para quê? Porque você vai ensinar o seu filho para que ele ande em conformidade com a palavra de Deus, para quando ele crescer, ele não venha a se desviar do caminho do Senhor. Mas é uma orientação aos pais a ensinar aquilo. É o desejo, a manifestação de não se desviar, é o desejo sendo manifestado de um pai sobre a vida de um filho. Porque qual é o pai que quer que o seu filho se desvie? Qual é o pai e a mãe que o seu filho pedindo um pão, ele vai dar uma pedra? Não é assim que diz lá o próprio Jesus? O sentido é esse. Então, a gente não pode confundir promessas com promessas com, me ajuda aí, irmão, esqueci. Promessas com, como é que eu falei antes? Qual foi a palavra? Deu branco aqui. Olhei para o Casnon e fiquei emocionado com ele. A gente não pode confundir promessas com orientações de Deus. Não é isso que eu falei? Foi isso, né? A gente não pode confundir promessas com orientações. Admoestações de um pai aqui que orienta o seu filho. Então, o que Deus começa então a nos prometer aqui no sentido de dar para nós essas recompensas? O que ele vai recompensar? Ele vai recompensar, o versículo 2 diz, ele vai aumentar os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, quando a gente olha para isso, o que Deus vai acrescentar na nossa vida, é claro, falando também na questão da longevidade, ele vai acrescentar dias de paz nas nossas vidas, dias melhores sobre a nossa vida. Porque o ensino nos leva ao quê? O ensino e os mandamentos de Deus nos leva no sentido de que aquele que se aparta da palavra de Deus e aquele que se desvia dos seus caminhos, o que ele vai colher? Talvez seja mais interessante a gente também pensar no seguinte, porque uma vez Jesus disse que o que não faltaria para nós eram aflições. No que não iria faltar para nós seria momentos tempestivos, como principalmente naquela passagem da tempestade no mar com Jesus e os seus discípulos. Mas lembram que
nós falamos lá há outros estudos atrás de que é possível ter paz no meio da tribulação? É possível. É possível ter paz no meio da tribulação. Então, o que Provérbios está nos instruindo, o que Provérbios está aqui mostrando para nós como recompensa de Deus, é que essa paz, por um filho que anda em fidelidade, em um andar de honestidade, a fidelidade dos ensinos do Pai, ele colherá, né, dias de paz, momentos de paz diante do Senhor. Talvez, irmãos, uma forma da gente entender isso, é claro que está muito mais atrelada ao entendimento e à compreensão daquilo que Deus quer mostrar do que realmente daquilo que nós queremos, porque o próprio texto vai dizer que nós não podemos nos estribar, diz aí o versículo 5, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. É aquele lugar que nós lemos, que nós guardamos essas virtudes que estão contidas, as virtudes do Senhor. Então ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Essa palavra é conhecida, estribes. Já ouviu? O que é estribar? O Wellington tem que saber. Ele sabe, ele só não ligou as pontas, mas ele sabe. Gosta de andar de cavalo. Quando você anda num cavalo, você mete o seu pé no estribo ali, pá. Travou, não trava assim? O que te passa ali? Segurança. Não é? Eu fiei, travei meu pé, cravei ali a mão, ali puxei a rédea e vamos embora. E eu tô firme aqui, não caio. Então a ideia é essa, é como alguém que monta um cavalo, enfia os seus pés no estribo, entendeu? E confia. Então, o que a palavra de Deus está dizendo, não confie, ou não se estribe, ou não confie no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor, né? Confia principalmente nessas palavras que estão... Oi? Alguém falou? Pode falar, não tem problema em interromper não. É isso mesmo? Não é isso? É. Então. Sim, claro, essa é a ideia. Um pai, né, com essas admoestações, ensinando o seu filho a não se desviar dela, mas preservar no seu coração os ensinos e os mandamentos no Senhor em seu coração. E aí, isso, claro, naquilo que nós falamos, né, a esse filho que é o recipiente desse ensino, porque essas coisas que nós estamos falando aqui, é o pai que na sua essência está ensinando e passando isso para o filho, e o filho tem que guardar isso. E aí por isso que no versículo 3 ele diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade atas ao pescoço. Essa benignidade, essa fidelidade, ela não vai te desamparar, mas se referindo a essa benignidade, essa fidelidade do Senhor, é ela que não vai te desamparar, mas o Pai está te ensinando para que você receba e você guarde isso no seu coração. E usa aqui a expressão, né, no versículo 3, né, é a fidelidade atas ao pescoço, né, como um colar, e escreve na tábua do teu coração. Note que repete a mesma coisa que fala no início, né? Não é atar no pescoço, para você, é uma forma de dizer que você anda com ela, né? O povo de Deus tinha lá no Antigo Testamento, principalmente os sacerdotes, eles tinham uma forma de mostrar, né? Talvez aqui é no sentido didático, né? Mas a gente não precisa mostrar, a gente precisa viver essas coisas, né? Mas eles andavam sobre a sua testa, era uma tira que eles tinham sobre a testa e uma caixinha pequenininha, não era a caixa de promessa, mas ali na caixinha estavam a lei do Senhor, andava sobre a testa, era a palavra do Senhor que ali simbolizava o entendimento.
o aprender, o assimilar da palavra de Deus que andava sobre a testa deles. Era uma forma de dizer. Aqui usa essa expressão do colar, porque também existia essa ideia de que esse colar simbolizava de que você carregava com você, na sua vida, os ensinos do Senhor. Mas o mais interessante para mim, e de uma forma prática, que vai muito mais além, porque ele fala de você, dessa benignidade, né? Que você sendo recipiente, essa fidelidade ao ensino, em aprender do Senhor, ele vai dizer que você ata no pescoço, numa forma de dizer de que ela está te acompanhando, né? E também vai dizer, escreve-as na tábua do teu coração. E aqui o sentido é o mesmo que eu já falei anteriormente, no sentido de gravar, memorizar mesmo a palavra do Senhor. Vamos falar a verdade. Como que você crava isso nas tábuas do seu coração, né? Aqui é uma colocação de palavras aqui que dá um outro sentido. A questão não é escrever, né? É a mesma coisa quando você, por exemplo, está numa conversa, por exemplo, com alguém, através de um e-mail, você escreveu, mas às vezes você usa a palavra eu falei, mas você não falou, você escreveu. Então o sentido aqui não é de escrever em si, mas é o sentido de que esse filho, sendo o recipiente, ele aprendeu do pai, né? E aí ele carrega isso contigo, com ele, e além dele carregar, ele tem isso já cravado no seu coração. Quem que falou isso lá no Novo Testamento? Os irmãos lembram? Quem falou? Usou essa expressão. Usa a expressão tábuas, né? Pedras, mas depois vai dizer que eles têm isso cravado, na verdade, nas tábuas do coração. Ele não está falando isso porque, eu descobri aqui, não é? Ele está falando porque ele está repetindo o que o Antigo Testamento está dizendo. Isso não é só Provérbios que diz. Salomão não está falando isso com base simplesmente na sua sabedoria, mas ele está falando na sabedoria que já vem de Deus. É o apóstolo Paulo que vai falar, né? Ele vai falar se referindo principalmente aos romanos, aos judeus, falando deles, e ele vai dizer que agora já não estão mais nas pedras, mas estão nas tábuas do seu coração, tábuas de carne. O próprio Jesus também, na sua oração sacerdotal, fala rapidamente disso, dizendo que eles aprenderam dele, e isso já está no seu coração, já está presente na vida deles, de alguém que realmente aprendeu como filho, né? Então, é aqui nessas diversas admoestações acerca daquilo que Deus tem para nós e trazendo como recompensa a esses filhos. Aí vai dizer, né, aqui no versículo 4 agora, dizendo, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento, naquilo que nós falamos de recompensas e não as virtudes do Senhor. Ele fala de recompensas em dois momentos. Ele fala de recompensas no versículo 4 e fala também dessas recompensas no versículo 8. Olha o que diz: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33. Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 33. Naquilo que nós falamos, mais uma vez, nessa questão de recompensas do Senhor. Deuteronômio 5. A Bíblia está nova, está agarrando as folhas. 5:33, está aqui. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais,
bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. O que vale mais dentro daquilo que nós falamos na questão da recompensa? É viver dias na terra atribulados, sem paz, ou viver dias na terra atribulados, mas com paz no nosso coração? O que é mais fácil? Talvez, o que é mais fácil, o que é melhor, né? Talvez se a gente fosse olhar humanamente falando, vai dizer assim, eu não quero nenhuma das duas, né? Porque eu quero, na verdade, é não estar atribulado, eu quero é outra coisa, mas eu quero a paz, né? Então, essa é a nossa realidade, desse prolongamento, dessa recompensa do Senhor sobre as nossas vidas, no sentido de que Ele nos dará dias de paz, Ele prolongará a nossa vida e Ele nos dará essas virtudes para aqueles filhos que aqui Salomão está direcionando. É claro que é Deus direcionando aos seus filhos, ali no caso Israel, no caso nós, o povo do Senhor, direcionando aos seus filhos para que eles não venham a se apartar, mas que eles venham de fato a preservar os ensinos do Senhor. E aí, então, o versículo 3, capítulo 3, versículo 4 e 8, vai falar da recompensa, né, para esse filho, para que ele não venha a olhar e dar as costas aos ensinos de que um dia o pai te deu. E aí abrange essas questões que nós estamos falando acerca da fidelidade que nos faz confiar em Deus. O que nos faz confiar em Deus é ter esses ensinos, é não nos apartar desses ensinos. Interessante que o próprio Jesus nos ensina isso. O próprio Jesus, sendo Deus, ele nos ensina. Isso para mim fica muito claro, porque a gente olha para Salomão está repetindo a palavra de Deus. A gente vai para o Novo Testamento, a gente olha para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele repete constantemente a palavra de Deus. Pedro fazia isso. Eles tinham, claro, esse entendimento de guardar esses ensinos no coração, né? Atar esses, como os ensinos, os mandamentos do Senhor, andar com eles como um colar, né? E guardar em seu coração. Eles tinham isso, tanto é que todas as falas deles eram repetições daquilo que Deus já tinha falado. Era a Bíblia deles, o Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para Jesus, olha que interessante. Jesus vai para a tentação no deserto. A gente não vê Jesus em nenhum minuto. E aí, ali Jesus, ele está guardando e tendo os ensinos do Pai. E a gente precisa lembrar que ele era Deus? Sim. Mas a gente precisa lembrar que Jesus, ele veio, encarnou e ele provou todas as coisas que qualquer outra pessoa que nasceu, homem, mulher ali, prova no dia a dia. E uma das coisas que Jesus Cristo provou foi andar como todos da sua época, aprendendo de Deus e fazendo todas aquelas coisas que as pessoas faziam normalmente. Então isso fazia parte da vida dele. Jesus então vai para o deserto e em nenhum momento ele está ali com duas coisas presentes. A promessa de Deus, porque ele é o cumprimento da promessa. Então a promessa começa a ganhar forma. O desbaratamento de esmagar a cabeça da serpente começa a dar esse início ali na tentação no deserto. Por isso que Jesus é levado pelo Espírito Santo para lá para ser tentado. Mas em toda a sua conversa, em todo o seu diálogo com Satanás no deserto, e o Espírito Santo que está com ele, e ironicamente falando, a primeira fala de Satanás para Jesus foi aqui a gente ouvindo aqui, filho meu, né? Não se aparte nos teus próprios entendimentos. Satanás já logo de cara confronta Jesus, claro, também confrontando aquilo que Jesus Cristo fala dele como filho amado na tentação no deserto. Diz: se você é o filho de Deus, então Deus não vai te desamparar. Mas a gente olha e o tempo todo no diálogo e na conversa de Jesus com Satanás, Jesus confronta Satanás repetindo as palavras de Deus, né? 3 vezes. Se você é o filho de Deus, então você transforma essas pedras em pães. E aí Jesus Cristo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem, que procede do Senhor. É a mesma ideia do que Provérbios está dizendo.
o cavaco não vai longe do pau, não voa longe. Está tudo próximo, anda juntinho. Essa questão de andar mesmo com a palavra do Senhor, não nos estribar, não nos deixar confiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria capacidade, mas é sermos aquele que olhamos, não nos apartamos da palavra do Pai e somos o recipiente para receber as virtudes de uma forma honesta, com muita fidelidade a Deus. É interessante que quando nós falamos em fidelidade a homens, a pessoas de uma para outra, isso está mais ligado a questões aparentes. Mas quando nós falamos de fidelidade à palavra de Deus, está muito mais ligada às coisas que não se vê do que às coisas que podem ver. Quando você estiver passando por alguma coisa, não precisa de alarde. Procure o seu pai que está em secreto e fale com ele. Não é isso que a palavra de Deus diz? E aí diz mais o quê? E o seu pai que está em secreto te recompensará. Talvez a recompensa não seja aquilo que nós estamos até pedindo, mas a recompensa que o pai promete ao filho é uma recompensa de paz, de entendimento, de contentamento, de compreensão, de que aquilo que Deus mostra e expõe para os seus filhos são coisas que não estão também aparentes, não é? São coisas que estão no oculto, que a gente pode dizer, mas oculto não no sentido de que não nos foram reveladas, mas oculto no sentido de que você não pode ver, né? São invisíveis. A eternidade, você vê a eternidade, mas você prega a eternidade, né? Você vê os céus, a não ser que você leia a Bíblia e veja lá, eu vejo os céus abertos, você pode imaginar. Você vê o novo céu e a nova terra? Você não vê. E as promessas de Deus, elas se cumprem em Jesus. E Ele nos recompensará. Quando o apóstolo Paulo fala de galardão, ele está falando de recompensa. Quando o apóstolo Paulo está falando daquela grande corrida da fé, né? Ele está falando que no final, Deus vai nos recompensar. De acordo com, no contexto, né? De acordo com aquilo que nós vivemos em Cristo Jesus, Ele vai nos recompensar por aquilo que nós vivemos na sua palavra. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas confie no Senhor, porque isso é saúde para a sua vida. Isso é para a sua vida algo que Deus faz você se apartar dos maus. Ele endireitará as tuas veredas. E aí o versículo 7, não seja sábio seus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor, versículo 9, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É uma confrontação para nós também, porque talvez aqui implique naquelas pessoas que talvez tenha dificuldade até de dizimar ao Senhor. Quando nós falamos nessa questão da fidelidade a Deus, não implica certamente, principalmente quando falamos em questões monetárias, isso não implica necessariamente que Deus necessite ou precise daquilo. É muito mais uma fidelidade, né? Uma forma de demonstrar a nossa fidelidade a Deus e confiar no Senhor, não nos estribar nos nossos pensamentos, né? Mas é uma forma de confiar no Senhor. Quando a gente olha para isso que está falando aqui, nós estamos há muitos anos à frente. Mas em que ele está se baseando aqui? Em que Salomão se baseia na palavra de Deus para dizer isso? Essa questão da fidelidade, comparando essa questão. Ele está se referindo a algo muito importante que o homem tinha e que o homem não aproveitou no momento que tinha que aproveitar. O momento que tinha que ser gozo, realmente o gozo e paz, juntamente com Deus, ele não aproveita. Tinha algo que trazia o homem ao aspecto de fidelidade a Deus. Lá no jardim. Quando a gente olha para aquela fala
de Deus no jardim ao homem aquela árvore, não é o fruto, não é nada disso. A questão que realmente contava naquele momento era a fidelidade, a obediência a Deus. O dia que o homem se apartou das palavras de Deus, que parava sobre ele todos os dias, no findar do dia, no cair da noite, na tardezinha, que Deus vinha e conversava, e a Bíblia não relata, mas pode ter certeza que se falava muita coisa, porque eles aprendiam do próprio Deus. O dia que o homem se apartou, a palavra de Deus diz que ele morreu. Então, quando ele fala de colher virtudes, de colher recompensas, é a paz. E Jesus Cristo é aquele que veio naquilo que nós falamos, no seu propósito de encarnação, é vir e promover então aos homens, aos corações das pessoas, essa paz que excede todo entendimento, que não está condicionada a circunstâncias e a coisas, mas elas estão condicionadas a Deus. E Deus hoje, através dessa lição, Ele nos chama a ter uma vida honesta de fidelidade a Deus, a não nos apartarmos da sua palavra, a guardar ela, a andar com ela o tempo todo. É porque é ela que em momentos das nossas vidas que vai fazer a todos nós a nos desviar do mal, como diz aqui o próprio provérbio, a desviar do mal. É ela que vai dizer para mim que eu não tenho que confiar em mim, nos meus próprios entendimentos, mas passar a confiar em Deus. E a palavra de Deus se torna completa por causa disso, porque nós olhamos aqui, nós vemos que esses homens estão falando de coisas que eles já aprenderam anteriormente, e vemos que lá na frente muitos outros vão falar desses que aprenderam também através da vida desses homens que usam da sua sabedoria, mas não deles, mas daquela que vem de Deus, do próprio Senhor. Aqui é um homem escrevendo, onde nós aprendemos do próprio Deus. E a palavra de Deus é: filho meu, preserve os ensinos que eu te dou. Guarde com você, ande com ele, grave isso no seu coração, para que você possa ter na sua vida recompensas de paz, dias de longevidade, não de ausência de coisas terríveis e que às vezes nos machucam, mas dias de paz, dias onde Deus vai nos livrar do mal. Que nós possamos então, irmãos, olhar com muita vontade e naquilo que a revista nos traz aqui, com muita fidelidade, honestidade, né? A palavra de Deus, para que nós possamos ser fiéis e possamos confiar em Deus, para que nós possamos ser fiéis e ser leais a Deus e também às pessoas, naquilo que nós também falamos com ela. Vânia, eu assisti o seu estudo, achei muito interessante algo que você colocou, assisti depois, né, bem depois, algo que você colocou ali no seu estudo, me veio à mente aqui agora que eu falei isso, né, e aquilo que você falou, a responsabilidade do ensino, e isso não é só para o púlpito, mas isso é a responsabilidade para a sua vida diária, quando você conversa com alguém. Vamos dar um exemplo aqui, quando a Zuleika está lá na faculdade, ela conversa, falar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, esse sentimento, e não vou dizer medo, mas é um certo temor que vem por causa da responsabilidade que está sobre nós. A fidelidade à palavra de Deus, porque tem um agravante. Ao você ensinar, você tem que ensinar com fidelidade a palavra de Deus, porque você está instruindo outras pessoas. E isso a gente carrega para a nossa vida diária. Numa roda de bate-papo com alguém, com outra pessoa, a fidelidade que cada um de nós temos que ter à palavra de Deus na hora que vamos passar isso. E aquilo que você falou do sentimento, para mim, isso está presente na vida de todos nós. Esse temor, né, de toda hora que você tem que falar da palavra de Deus com fidelidade, e quando você tem consciência disso, não é quando você fala e faz isso de qualquer maneira, como se fosse lidando com qualquer coisa. Quando você faz isso com fidelidade, você pode ter certeza, é natural o temor de Deus invadir o seu coração, porque você está com algo que não é seu,
Você é o recipiente, nós somos o recipiente. E esse recipiente, ele transmite aquilo que recebe. E nós recebemos isso do próprio Deus. Muito mais do que a mim que falam, é daquele que transmite. É dessa fonte inesgotável que é a palavra de Deus, que jorra sobre as nossas vidas e que comunica para todos nós essas recompensas eternas que nós não vemos, mas que nós sabemos que existem e estão diante de nós. Então que isso traga ao seu coração paz, tranquilidade, porque você olha para a palavra de Deus com fidelidade e é certo que Deus recompensará a sua vida com aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. Amém? Claro. Talvez alguns no percalço, né? De alguma coisa ou outra, talvez uma coisa tomou o seu tempo nesse sentido, talvez não uma coisa ruim em si, mas talvez a orientação não fale. Não fale isso, entendeu? Eu não estou me sentindo preparado. Peraí, então se não está sentindo, então não faz. Então é melhor não falar, né? Melhor guardar isso, porque aí de cara a gente acaba passando até algo negativo para aqueles que vão ouvir. Por quê? Você acende o start na cabeça da pessoa. A pessoa senta, né? Só pegando um gancho, a pessoa senta para ouvir. Então ela está preparada ali para ouvir. Ela quer se alimentar daquilo. Aí quando você fala, eu não estou muito preparado, acende as anteninhas e diz assim, se ele não está preparado, então eu vou começar a prestar mais atenção em algumas coisas. E aí realmente isso daí vai trazer um prejuízo, tanto para a pessoa, principalmente para aqueles que vão ouvir, né? Mas não é fácil para qualquer pessoa. Não é fácil. Independente de ter conhecimento ou de não ter, a sensação de temor é a mesma coisa. Isso não está condicionado à experiência, a tempo. É claro que experiência, conhecimento, mais conhecimento te ajuda em muita coisa, mas não está condicionado a você deixar de ter temor a Deus em tudo aquilo que você vai falar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Mais distante lá,